senhores executivos da Caixa, nossos gerentes gerais, empregados de todo o Brasil, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa cerimônia executiva de transmissão do cargo de presidente da Caixa, que será traduzida em libras. Hoje pela manhã ocorreu na Presidência da República a cerimônia de posse dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E para o início desta solenidade, eu tenho a satisfação de convidar aqui no palco o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, acompanhado dos presidentes Pedro Guimarães e Nelson Antônio de Souza. Ouviremos agora as palavras do presidente Nelson Antônio de Souza, aqui da tribuna, por favor. Boa tarde. Achei fraco dessa vez. Boa tarde. Ótimo. Eu gostaria de cumprimentar o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que hoje assume essa empresa. Tive orgulho de presidir até o presente momento e já posso dizer aos senhores e senhoras que trata-se de uma pessoa muito distinta, que eu gostei muito. Ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, presidente indicado do Banco Central, Roberto Campos Neto, presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, o ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, presidente do BNDES, Joaquim Levy. Joaquim Levy, tá aqui, eu não estava, foi meu ministro também, né, quando presidente do BNB, ministro da Fazenda, presidentes e vice-presidentes executivos do conglomerado Caixa, presidentes e membros dos conselhos e comitês da Caixa, aos consultores e à equipe do gabinete que estiveram comigo durante todo esse período, meu agradecimento especial, todos os executivos da Caixa aqui presentes, os colegas que estão acompanhando de todo o Brasil, através de vídeo streaming, Brasil inteiro, presidentes e representantes das instituições financeiras de estatais, presidentes de instituições representativas dos empregados da Caixa, representantes de entidades, sociedade civil organizada, profissionais da imprensa. Eu tive cuidado hoje de essa situação especial e, geralmente, eu não trago nenhum, nada especial para ler, nenhum discurso, mas hoje eu tive o cuidado de fazer isso, até para ser mais objetivo. Eu gostaria de cumprimentar de forma especial, já fiz aqui o ministro Paulo Guedes, e também o Guimarães, cumprimentar o Brasil inteiro mais uma vez, mas eu queria dizer e fazer um cumprimento especial também, em nome dos milhares de Paulos, Pedros, Marias, Carlos, Fábios, Luísas, que compõem essa empresa, que formam essa equipe distribuída em todo o país, que são a força motriz dessa empresa centenária. Eu gostaria de dizer, Pedro, mais uma vez, que seja muito bem-vindo. Hoje é um dia extremamente especial para mim, mais do que estar me despedindo da presidência da Caixa, estou me despedindo dessa instituição, depois de 39 anos de serviço dedicado ao desenvolvimento do nosso país. O ano passado foi um ano extremamente edificante, tínhamos inúmeros desafios da Caixa e tive a oportunidade e honra de assumir a presidência dessa empresa, mais precisamente no dia 2 de abril, depois de ter vindo da presidência do Banco do Nordeste e da vice-presidência de habitação da Caixa. Tive também a responsabilidade e a satisfação de ter conduzido essa empresa por um momento muito difícil e complexo. Foi uma das experiências mais sensacionais que tive na minha vida. Tudo isso porque a Caixa conta com essa equipe excepcional, uma boa parte está presente nesse auditório aqui no Conjunto Cultural da Caixa, hoje estão nos assistindo aí no Brasil inteiro. E durante o ano de 2018,
nós realizamos uma verdadeira revolução, uma revolução silenciosa, uma revolução na Caixa, em todos os sentidos. Realizamos mudanças estruturais, avançamos sistematicamente, sempre com foco nos nossos eixos de gestão. Nós definimos como eixo de gestão o PREGAP, que é o Planejamento Estratégico, resultados divididos em econômicos, sociais e ambientais, a eficiência, governança, atendimento e o principal pilar da nossa gestão. Foi a gestão de pessoas, na sua essência. Claro que temos muitos para avançar, questões para evoluir. Essa é a dinâmica das empresas. Mas tudo o que foi feito demonstra que a Caixa está preparada para os desafios do novo governo. É possível ser público, eficiente e rentável ao mesmo tempo. Enquanto sofríamos ataques, nós trabalhávamos. Enquanto diziam que não ia dar certo, nós continuávamos trabalhando. Enquanto criticavam as ações, nós continuávamos trabalhando. Enquanto tentavam encontrar defeitos e erros, trabalhávamos, silenciosamente. Nada resiste à força do trabalho, e isso foi demonstrado pelos empregados da Caixa em 2018. Em apenas 9 meses. O nosso foco sempre foi avançar, resolver problemas, desenvolver essa instituição trabalhando de forma silenciosa e conjunta sempre. Estipulamos o diálogo como premissa de gestão. Estabelecemos um diálogo maduro, sadio e profissional entre o Conselho de Administração da Caixa e o Conselho Diretor, e os diversos conselhos, mas em especial o Conselho Diretor e o Conselho de Administração, sem os quais não dá para gerir. Também definimos um diálogo também muito claro com todos os órgãos de controle desse país, de forma até exaustiva. Sempre estabelecemos pontes por meio do diálogo, isso fez toda a diferença. Estou vendo aqui o ministro Nardes, aqui, estou o presidente do STJ, que visitamos, ouvindo, não só isso, mas Ministério Público, CGU, TCU, todos os órgãos de controle. Importante trabalhar com eles, importantíssimo. Em 9 meses avançamos de forma contundente em praticamente todos os critérios e índices, obviamente. É possível que a nova gestão, com mais tempo, com certeza vai avançar ainda mais. Não tenho dúvida disso. A Caixa, em 2018, demonstrou que tudo é possível quando todos trabalhamos juntos, unidos, focados e na mesma estratégia, sem dispersão. Tínhamos um lucro, lembrando rapidamente, tínhamos um lucro líquido recorrente projetado de 7,3 bilhões em 2018. Alcançamos 11,5 bilhões em apenas 9 meses. Fizemos o terceiro trimestre de 2018 com 4,8 bilhões de lucro líquido recorrente, mais que todo o ano da Caixa, o lucro da Caixa em 2016 foi 4,1 bilhões, apenas num trimestre. Resolvemos de forma orgânica nosso problema de capital de nível 1. A Caixa nunca teve problema total de capital de Basileia, mas sim de nível 1, capital puro, sem aporte do controlador e sem operação subordinada com FGTS, e ainda devolvemos dividendos ao controlador e não aceitamos a devolução desses dividendos. Não precisamos ficar de pires na mão pedindo ao controlador que aportasse recursos aqui, ou a volta de dividendos. Resolvemos também de forma... os empregados resolveram também de forma sólida e conjunta, trabalhando silenciosamente e conjuntamente. Todos esses itens. Reduzimos também nossas despesas administrativas e conquistamos o melhor resultado operacional acumulado de 9 meses na história da Caixa. 15,8 bilhões somente nos primeiros 9 meses de 2018. Reduzimos sistematicamente nossa inadimplência, alcançando 2,4%, bem abaixo da concorrência, índice que deve ser bem menor quando for divulgado no fechamento do ano. Pedro, já vou lhe dizendo, vai ser menos de 2%. Vai ser inadimplência histórica em 2018. Conquistamos também um outro recorde, nosso melhor índice de eficiência da história. Eu lembro bem quando eu vi o índice de eficiência da Caixa de 64%, para romper a barreira de 50%, foi difícil. E agora está 45,7% em setembro. Deve ser menor em dezembro, eu não sei se vão ter alguns fatos não recorrentes, mas em setembro era isso, é o que está podendo divulgar, tendo visto que é um fato relevante. Celebramos também um contrato com a CNP, com um upfront de 4,7 bilhões,
que deve entrar no balanço de 2019, demonstrando a capacidade que a Caixa tem de monetizar ativos. Aperfeiçoamos também a governança, que de forma sistemática, aplicamos 52 medidas de governança em 2018, duríssimas medidas de governança, que hoje talvez não vão sentir essas medidas ainda agora, mas isso fica com a perpetuidade de uma empresa que completará 158 anos daqui a alguns dias, mais precisamente dia 12 de janeiro. Saímos também de um índice do IG7, que é o índice das estatais, de 7,64 para 9,75. Tudo isso em 2018. No último ciclo de avaliação, que é o mais recente, recebi também a informação que o ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, já demonstrou interesse em estudar nosso modelo para tornar a Caixa referência em governança corporativa. O ministro Augusto Nardes, agora mesmo ali na sala VIP, estava falando da recomendação, que é um estudioso na área de governança corporativa e que tem um dos principais livros publicados em governança corporativa, que nós tivemos o cuidado de consultar também, e eu quero agradecer aqui em público o ministro Augusto Nardes, do TCU. Quando assumi também a presidência, estava na pior posição do ranking de reclamações do Banco Central. Imagina uma empresa que está na pior classificação do ranking de reclamações do Banco Central. Nós debruçamos sobre esse problema e reforçamos a solução. E hoje a Caixa deverá fechar, ela já está em 4º lugar, ela deverá fechar fora do top 5, e provavelmente em 6º lugar, concorrendo ali com um banco pequeno, já que é o Votorantim e outros bancos menores, bem abaixo dos grandes. Além de tudo, ainda tínhamos outro grande desafio, resgatar, e esse é o maior dos desafios, resgatar a autoestima do empregado da Caixa. Estou vendo ali meu colega, presidente do Banco do Bradesco, também aqui, Lazarino, não sabia que você estava aqui, mas um grande abraço, meus amigos, tiveram outros presidentes de bancos aqui também. Realizamos também o maior encontro de gestores que essa instituição já viu, o Seleção Caixa. Participamos de 47 reuniões regionais pelo país, mobilizando e levando estratégia para os empregados. Ministro Paulo Guedes, nós colocamos 6.500 empregados gestores da Caixa dentro do estádio Mané Garrincha, todo mundo saiu com dever de casa. Dali foi a grande virada, que quando esse lucro saiu de 7,3 bi para 15, que poderá chegar, é projetado, mas o que a gente tem é 11,5, foi exatamente quando tudo começou. Todos passaram a contribuir decisivamente, por isso que realmente aconteceu isso. Fizemos reuniões na matriz, construímos um canal de comunicação para falar direto com o presidente, criamos ação de reconhecimento aqui no Conselho Diretor. Além disso, criamos a maior e mais completa campanha de reconhecimento da Caixa, onde todos os empregados, absolutamente todos, são partícipes da campanha. O nome da campanha, pelo próprio nomenclatura, é Tamo Junto. Então, ela já diz tudo. Qual foi o resultado dessas ações sistemáticas que mobilizaram todo o nosso time? Construímos a seleção recordista Caixa. Esses resultados, eles são melhores resultados de 157 anos que a Caixa já teve. Esse time também de empregados alcançou resultados que eram inimagináveis. Para citar só uma, as projeções apontam que nós dobramos o lucro líquido, como eu já falei, recorrente em 2018. O lucro líquido que estava na peça orçamentária, que era 7,3 bilhões. Sofremos ataques e críticas, mas sempre trabalhávamos sem cessar, nunca paramos e desistimos, sempre no trabalho silencioso. O item que gosto de trabalhar, que eu gosto, trabalhamos muito forte aqui, foi: vamos trabalhar silenciosamente, faz barulho depois que faz, e não antes. Quando, enfim, apresentamos os resultados do nosso trabalho, muitos perguntaram se foi possível, como uma empresa pública pode ser tão pouco tempo realizar um resultado dessa magnitude, que as coisas não andam mudando assim tão fácil. Essa era a pergunta, que gerou muita curiosidade no último trimestre do ano. Alguns amigos, presidentes, inclusive, tem alguns aqui, presidente de bancos, mandaram estudar que campanha era essa, como era isso, como é que é feito, e vale um pouco dar uma olhada nela. Começamos, Pedro, como o grande patinho fez de 2018, mas por força desses empregados que você aqui está sendo apresentado para você, pelo Brasil inteiro, essa coisa mudou. Essa coisa mudou, e nós viramos a página dessa história e corrigimos realmente o rumo dessa história da Caixa Econômica Federal.
e devolvemos, e tiramos a Caixa, e colocamos as páginas, a Caixa Econômica nas páginas que sempre ela deve estar, nas páginas econômicas. Nas páginas econômicas. Devemos terminar como a segunda melhor estatal do país em lucro. Né? Eu espero que o Caffarelli não está mais lá no Banco do Brasil, mas está o Rubem aí. O Rubem não dá para fazer mais nada em 2018, que já passou, né, Rubem? Agora só 2019. E devemos terminar, devemos terminar com essa segunda. E como foi possível tudo isso? Eu digo, só foi possível porque trabalhamos de forma silenciosa e conjunta. Mas o mais importante, só foi possível porque acreditamos nas pessoas, só foi possível porque acreditamos em cada um de vocês aqui presente, em cada um que está nos assistindo, vocês estão nos assistindo, vocês colocaram a Caixa em um patamar diferenciado. É um novo patamar que a Caixa começa, e vocês colocaram a Caixa em um patamar que realmente envolve não só resultados econômicos, financeiros, sociais ou ambientais, mas resultados que têm a ver com a emoção, com o coração, porque foi isso que vocês fizeram. Finalizo dizendo que eu saio da Caixa, mas a Caixa nunca sairá de mim. Eu serei o Nelson da Caixa sempre, como vocês, tem a Maria da Caixa, o José da Caixa. Em qualquer lugar que eu estiver, é um sobrenome que eu vou carregar com orgulho. Aos empregados da Caixa, que me acompanharam por todos esses anos de dedicação, que tive o prazer de trilhar cada passo, por longos e prazerosos anos, o meu muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por terem contribuído com a minha gestão e, consequentemente, terem contribuído com uma Caixa mais forte, mais eficiente, mais sólida, mais rentável, mais Caixa, que nunca, durante o ano de 2018, tivemos nenhum problema, e nós tivemos todo o tempo algo que nos juntou realmente. Foi a campanha Tamo Junto. A partir de hoje, vou levar o Tamo Junto de forma especial. Não vou copiar, porque eu tenho uma quarentena de 6 meses, não se preocupe com isso. Agradeço os representantes do Conselho de Administração pela parceria irrestrita nos mais diversos temas que debatemos com extremo profissionalismo. Agradeço aos colegas vice-presidentes e presidentes das empresas do conglomerado Caixa, que de forma conjunta lideraram essa empresa para um resultado excepcional em 2018. Agradeço ainda a todos os diretores, superintendentes, gerentes, gestores, demais técnicos, por toda a dedicação e competência que realizaram suas ações. Agradeço também aos terceirizados, os estagiários, menores aprendizes, e também agradeço os empresários lotéricos, os empresários do correspondente Caixa Aqui, que fazem parte da família Caixa, ou família conglomerado Caixa. Faço aqui meu último pedido a todos vocês. Ajudem a nova presidência a transformar a Caixa numa empresa ainda melhor e mais eficiente nos próximos anos. Ajude o Pedro, ele vem com todo o gás, com toda a vontade de conquistar, todo o carinho que vocês tiverem por mim, que sempre tiveram por mim, me dedicaram sempre, passe para o Pedro, tá certo? Ele vem e ele vai dar, não vai dar só continuidade, ele vai melhorar mais ainda isso tudo que já foi começado. E o caro ministro Paulo Guedes, em nome dos milhares de Paulo da Caixa Econômica Federal, que compõe esse time excepcional de profissionais altamente capacitados, desejo ao senhor todo sucesso frente ao seu enorme desafio no Ministério da Economia, pois que nós sabemos que a economia indo bem, o país anda bem. Então, não é fácil, é um desafio hercúleo. Então, ao senhor e ao Pedro, que com certeza construirão um legado cada vez melhor. Eu quero desejar tudo de bom, que Deus proteja vocês, que ilumine realmente para vocês fazerem as melhores escolhas, que realmente o povo brasileiro possa sentir o resultado desse trabalho, que é o mais importante. Uma empresa pública é criada para isso, para servir o povo, e é isso que está sendo feito. E nós construímos um legado de 2018 que marcou essa história. No dia de hoje, você recebe uma instituição centenária, extremamente forte, dinâmica, sólida e preparada. A partir de hoje, a Seleção Caixa está sob o comando e desejo todo sucesso a todos. Eu quero finalizar que em apenas 5 dias, Pedro, você vai fazer mais uma comemoração aqui. A Caixa vai completar 158 anos de história. Parabéns a todos que construíram essa instituição. Parabéns à Caixa pelos 158 anos, parabéns ao Pedro pela presidência, parabéns a todos os empregados, vocês estarão marcados na minha história para sempre. Meu muito obrigado,
Que Deus abençoe a todos e estamos juntos. Presidente Nelson, eu solicito a gentileza que, na companhia do presidente Pedro, os senhores fiquem aqui à frente. Nós temos agora um ato muito importante para a nossa instituição. Nesse momento, o presidente Nelson vai apor o PIN representativo da nossa instituição no presidente Pedro, símbolo da transferência da posição de presidente. Esse PIN tem as cores laranja e azul, e é sempre usado em representações externas da nossa instituição. Natural do Rio de Janeiro, Pedro Guimarães é PhD em Economia pela Universidade Rochester, é mestre em Economia pela FGV do Rio de Janeiro, bacharel em Economia pela PUC Rio, possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, coordenou mais de 200 bilhões em operações de mercado de capitais, com destaques para os IPOs e FOs do Banco do Brasil, BB Seguridade, Santander Brasil, Visanet Cielo, Bovespa, IRB, CETIP, Banrisul, Sul América, Porto Seguro, ABC Brasil, Daicovol, dentre outros. E os e-mails da BB Seguridade com a MAPRE, Principal, Icatu, Sul América, IRB, Odontoprev, e das aquisições também do BB, do Banco Votorantim, da nossa Caixa, do BESC, BEP, e de fusões entre empresas como a Sadia e a Perdigão, a All e a Rumo, e Eldorado e Paper Excellence. Também assessorou em diversas restaurações de mais de 30 bilhões de passivos de empresas e participou de diversos processos de privatização, com destaque para o do Banespa. Montou a gestora de produtos estruturados do Grupo Brasil Plural, tendo como foco inicial a reestruturação de empresas e a venda de ativos via mercado de capitais. Foi também membro dos conselhos de administração da Terra Brasis Resseguro e Eólicas do Sul. E foi analista de research do setor financeiro, tendo recebido o prêmio de melhor analista do Brasil por várias revistas especializadas. Convidamos, então, para suas palavras, o novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui. Esse é o que eu tenho para falar, mas isso daqui vai render um bom tempo. Então, na verdade, a capacidade de falar é grande. Uma coisa que, primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, a todas as autoridades, Paulo, chefe, pessoa realmente especial, que eu conheço há 10 meses, muito obrigado, mas que, na verdade, essa parte intelectual todo mundo conhece, mas eu acho que o que eu mais admiro no Paulo hoje não é o brilhantismo intelectual, mas é a liderança da equipe, onde você consegue efetivamente fazer com que os seus liderados tenham orgulho do que tudo que faz parte. Então, na verdade, o Rubem, presidente do Banco do Brasil, que foi quem, na verdade, me convidou no começo de todos esses estudos, faz parte da equipe. O que eu vejo é isso, uma amizade, acreditar efetivamente no teu líder, em especial porque o líder faz de uma maneira tão sutil que você, às vezes, acha que não é líder. Mas sempre, quando você exagera um pouco, ele lembra você de uma maneira cândida. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer ao ministro Paulo, que, nesse pouco tempo, realmente, a minha admiração é muito grande. Além do Paulo, tem bastante página aqui, a gente vai se acostumando,
mas como o Nelson falou, o presidente Nelson falou muito bem já de todos, o ponto mais importante é o seguinte: eu tenho convicção que aqui existem vários amigos de muito tempo, pessoas que eu realmente admiro, que eu tenho um carinho enorme, várias pessoas que eu tenho certeza que eu vou desenvolver esse carinho. Então, eu vou sumarizar para agradecer, em nome do ministro Paulo, todas as autoridades presentes, meus amigos, agradecer em especial a minha esposa, minha filha e meu filho, que representam a minha família, falar um pouco, tentar ser bem objetivo, mas o ponto inicial é o seguinte: a Caixa é um motivo de orgulho. Se você me perguntar, Pedro, como é que você define esse seu momento? Orgulho de ser Caixa. Realmente, o que vocês fazem parte é algo inimaginável. Quando eu falo que a Caixa Econômica é o 5º maior banco do mundo, e eu só descobri isso quando eu comecei a estudar a fundo, parece inimaginável. 93 milhões de clientes. É um país maior do que o Vietnã, em termos de pessoas. Seria o 15º país do mundo. Seria maior do que a população da Argentina e da Colômbia juntos. Seria o 2º maior país da América do Sul, quase do tamanho do México. Isso é muito grande. Isso tem um nível colossal. E isso vem por quê? Porque todo o relacionamento institucional do país passa pela Caixa. Você tem toda a relação do INSS, você tem toda a relação do FGTS, você tem toda a relação da habitação. E uma coisa que eu acredito que a gente pode fazer mais é, desses 93 milhões de clientes, CPFs, apenas 15 milhões compram produtos de uma maneira efetiva. A gente tem que aumentar esse número, e vai aumentar esse número, com o trabalho de vocês. Então, primeiro ponto, é um orgulho imenso. Eu tenho já esse orgulho na minha casa, na minha família, que virá para cá. Eu tenho 2 filhos pequenos, de 13 e 9 anos, e, efetivamente, isso eu não posso falar muito. Eu perdi meu pai de AIDS, minha mãe de câncer de pulmão. Eu nadei um campeonato mundial, fui finalista, muito próximo de fazer o índice de uma Olimpíada. Meu pai foi em diversas Olimpíadas. É sempre o meu orgulho. Quando eu voltei desse campeonato, ele tinha perdido 35 quilos. E eu comecei a tomar, a maioria novo aqui, mas, quem sabe, uma droga chamada AZT, e eu, que era um atleta, comecei a tomar com ele porque ele tinha desistido da vida. E isso, para mim, foi algo transformacional, porque não tinha muito dinheiro, e quando ele veio a falecer, 2 anos depois, ele ainda foi para uma Olimpíada de Barcelona, e o Brasil me ajudou. Certamente eu não estaria aqui se não fosse o Brasil. A minha bolsa para os Estados Unidos foi financiada pela Fundação CAPES, do CNPq. Então, quando eu tive essa chance, eu certamente, e aqui não é falar da boca para fora, é com todo o coração, eu não tinha dúvida que, quando eu pudesse, eu viria para ajudar o Brasil. E ajudar o Brasil, quando eu fiz parte da equipe do Paulo, eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer. Quando, no fim, ele acabou me convidando, eu literalmente chorei de emoção, não é brincadeira, porque eu não tenho dúvida que a gente pode fazer ainda mais. Eu conheci o presidente Nelson, a gente não quis fazer isso público, foram 3, 4, 5 reuniões, ele foi sempre muito educado, sempre totalmente aberto. Então, na verdade, durante 2 meses, a gente conversou muito e, efetivamente, antes de vir para cá, eu estava preparado, embora hoje eu veja que a Caixa realmente é um mundo e nós vamos juntos fazer isso. Então, eu tenho 7 pontos de estratégia que eu queria dividir com vocês. Isso vai estar numa carta que vocês todos vão receber. Eu vou adiantar porque eu acho que são importantes. Primeiro ponto, meritocracia. Ou seja, vocês podem ter certeza absoluta de que várias promoções, todas as promoções, serão definidas por mérito. Quem trabalhar mais e melhor vai ter o seu espaço. Isso é uma palavra, um mantra que a gente tem, e é uma questão que, não sei se outros presidentes tiveram a
poder da caneta que eu tenho, dado pelo Paulo, dado pelo presidente da República. Não existe ingerência política na Caixa, zero. E o ministro Paulo me deu uma grande confiança, com grandes, muito grandes deveres. E como mérito, a partir do momento em que a gente vai entregando as determinações do ministro, a gente vai tendo ainda mais espaço. Mas hoje todos vocês terão um espaço por mérito, para o Brasil inteiro. Então, isso é uma questão que vocês podem ter tranquilidade. Não existe indicação por X, Y, Z, só por mérito. Eu vou começar a trabalhar com o RH para que a gente faça uma revisão. Isso vai ser desde gerente, supervisor, diretor, vice-presidente. Não existe a mais leve chance de não ter alguém que não esteja numa determinada cadeira, porque merece. Segundo ponto importante, controle de custo. Existe uma obsessão por controle de custo. Então, na verdade, a Caixa, com todo esse tamanho, 13 mil lotéricas, mais de 4 mil agências, é colossal, é continental. Então, a gente efetivamente vai lançar também um programa muito forte de controle de custos, seja em compras, seja efetivamente em programas como patrocínio, e isso realmente é uma determinação do presidente da República e do ministro. Vamos fazer isso sem alarde, mas é uma questão importante. Todos os pontos terão que ter um racional de quanto que a Caixa Econômica Federal tem de retorno. Vamos fazer um patrocínio? Ok. Me mostra matematicamente. Fazer por fazer, não existe isso. Nessa questão de controle de custos, o Rubem está aqui, a gente conversou e vamos trabalhar com o Banco do Brasil, claramente, desde todas as regras de governança, mas nós faremos, porque tem um espaço enorme. O terceiro ponto é a parte de crédito. Isso é um ponto muito importante. A Caixa, com todo o tamanho dela, não vai ficar emprestando para empresas grandes. As empresas que podem efetivamente tomar dinheiro no mercado internacional, ela vai tomar dinheiro no mercado internacional. E tem muitos bilhões de reais, eu estou estudando crédito a crédito, bastante, sem maiores riscos. Na verdade, nos últimos 3 dias, eu basicamente estou analisando a carteira inteira e, certamente, alguns créditos não vão ser renovados, mas, de novo, é uma questão natural. Aonde é que vai o dinheiro da Caixa, o funding da Caixa? Parte imobiliária, sem dúvida nenhuma, e aí vocês sabem tão bem quanto eu que a gente tem que resolver a questão do BNDU. A Caixa, hoje, é a maior imobiliária do país, disparado, 60 mil imóveis, isso vai crescer, então a gente tem que resolver e vai resolver. Segundo ponto, dentro disso, a questão do FGTS, Minha Casa Minha Vida, em especial, o 1,5, é uma questão relevante, importante, só que tanto o funding do FGTS quanto da poupança, eles são finitos. Então, o que é fundamental a gente fazer? Securitização de crédito. Estava conversando também com o futuro presidente do Banco Central. Isso são coisas fundamentais. A gente pode fazer a securitização no mercado interno e teremos que fazer mais coisas. No histórico do mercado, foi securitizado talvez 10 bilhões de reais, nem isso. Meu plano é que a gente securitize na Caixa 100 bilhões de reais em 4 anos. De novo, se eu não conseguir fazer isso, o ministro não vai gostar. Então, nós todos temos que correr com isso, faremos isso sim. Inovando e forçando a barra. Às vezes você fala, poxa, mas isso nunca aconteceu. Não aconteceu porque você não fez acontecer no sentido de tentar para o mercado uma coisa diferente. Não tenho dúvida nenhuma que o varejo, que a alta renda, prefere tomar um título a 8%, 9%, do que deixar o dinheiro em depósitos rendendo efetivamente real 4%, 3%, porque você tem a questão do imposto de renda. Nas CRIs, LCIs, LIG, você não tem imposto de renda. Então, essa é uma questão importante. Outro ponto importante, infraestrutura. A Caixa, o maior cliente da Caixa é o governo. A questão da infraestrutura nós vamos fazer. A diferença é, não vai ter financiamento de construir pontes que ligam nada para lugar nenhum. Isso não existe. Todo financiamento será realizado com 2 mantras. É rentável para a Caixa? Se não for, esquece. E 2, é bom para a sociedade? Porque senão você não precisa fazer. Então, esse é o mantra que nós faremos em infraestrutura. Já tive conversa, o ministro da Infraestrutura
conversou várias vezes comigo, das cidades. Hoje, o próprio presidente da República e o ministro Paulo conversaram. Faremos. Há possibilidade de você fazer, por exemplo, iluminação pública em mais de 300, 400, 500 cidades. Por quê? Porque a iluminação pública tem um investimento relativamente pequeno e o recebível é muito fácil, tem um valor grande, e eu posso securitizar depois. A mesma lógica que nós temos para o crédito imobiliário, podemos fazer para a iluminação pública. E só trocar a lâmpada, que é aquela lâmpada amarela, que queima toda hora e custa muito, para o LED, é um investimento marginal, desse tamanho, mas ajuda muito do ponto de vista de redução de violência e da própria questão de civilidade. Então, faremos isso, acho que parte de iluminação pública, questão claramente de saneamento, e parte também de energias renováveis, como a parte eólica. Esses são um foco, de novo, ouvindo o feedback das pessoas focadas na Caixa nisso, mas sempre olhando a rentabilidade. Pequenas e médias empresas e consignado. A coisa que realmente é inaceitável para mim é que a Caixa não tem cartão consignado. Não existe isso. Você tem bancos médios com 6 milhões de cartões consignados. A Caixa tem mais de 93 milhões de cartões de débito. 93, acho que o número, se eu não me engano, é 96 milhões. 96 milhões de cartões de débito. Como é que você tem zero cartão consignado? Não tem desculpa, não tem tecnologia, isso vai mudar. Isso vai mudar rápido. Meu objetivo é que nós tenhamos 20 milhões de cartões consignados em 4 anos. Se nós não atingirmos 20 milhões de cartões consignados em 4 anos, eu falhei. Mas eu vou cobrar muito de quem esteja nisso. Vocês podem ter certeza. O quarto ponto é mais Brasil, menos Brasília. Isso, de novo, definido, determinado pelo ministro Paulo. O que a gente vai fazer? Sábados e domingos, eu vou visitar os 27 estados, 26 estados do Distrito Federal, pelos próximos 30 fins de semana. Eu vou em cada um deles, com um grupo de assessores, sem vice-presidente, sem diretor, sem superintendente. Qual o objetivo? Ouvir da rede o que está acontecendo e falar. Vou falar mais, provavelmente. Mas esse objetivo é muito importante. No sábado a gente vai fazer isso, no domingo, uma outra questão muito importante. Olhar, entender a comunidade. O primeiro estado que nós vamos é Roraima, e o segundo é o Amazonas. Dá exemplo para vocês. Eu aprendi que existe caixa-barco. Existem 2 barcos que são fundamentais para a cidadania. Dentro, pessoas que não têm quase o que comer, pessoas que não têm acesso à luz, água, saneamento. E se não tiver esse caixa-barco, ela está isolada da sociedade. Minha pergunta é, por que só 2? Quando você investiu centenas de milhões de reais com um clube de futebol, por exemplo, por que só 2 barcos? Por que não 3? Quanto custa isso? Por que um barco daquele tamanho que é excelente? Será que canoa também não ajuda? Esse é o tipo da coisa que eu não tenho a resposta, mas eu tenho certeza que o gerente do caixa-barco vai poder nos dar. Porque em cada uma dessas viagens, cabe a vocês e todos que nos estão nos assistindo darem ideia. A ideia não vai vir de mim, a ideia vai vir de vocês. E as melhores ideias nós vamos implementar. Com quais condições? Tem que ser alguma coisa que faça sentido para a Caixa, para os clientes da Caixa e financeiramente. Não adianta você querer fazer um valor muito grande, porque, de novo, é o Brasil inteiro, mas o último exemplo eu nadei de novo a minha vida inteira e fiquei muito emocionado com uma atleta olímpica, na verdade, campeã olímpica, que veio de uma comunidade carente. Eu lembro do meu pai. A Rafaela Silva veio de uma comunidade carente, campeã olímpica. A Caixa não estava lá, a Rocinha. E acho que foi o Flávio Canto, que foi medalhista olímpico, que bancava. Por que a Caixa não pode financiar, sei lá, 50 mil reais? Eu não sei, não tenho número. Esse tipo de... Mas eu soube que a Caixa saiu da Rocinha e foi para a Gávea, 25, 30 mil, 40 mil pessoas. A Caixa vai voltar para a Rocinha. Até me falaram que o Santander tem 2 agências. A
A Caixa não vai sair da Rocinha e não vai sair de comunidade. Tem problema de segurança, a gente põe 10 USEs lá, mas a Caixa não vai sair de comunidade. Ela vai ser mais comunidade. Isso é fundamental. Uma questão importante também é de governança. O ministro Nardi está aqui, o presidente Nelson falou. O que a gente combinou? Que 6.000 gerentes, superintendentes, diretores e vice-presidentes farão um curso de governança do TCU pelo Brasil inteiro. Todos nesse prédio certamente farão. E qual que é o importante aqui? O TCU é um aliado. Nós vamos fazer um processo, vai ser o próximo ponto que eu vou falar, meio que revolucionário de mercados de capitais, e nós precisamos do TCU, não só para mercados de capitais, mas para tudo aquilo que foi feito e que a gente quer fazer. Então, o TCU vai deixar de ser alguém que gera desconforto para ser um aliado. TCU, CGU, Ministério Público, ou seja, a Caixa certamente vai ser vista, e esse é outro ponto que eu quero, como a estatal, melhor estatal do ponto de vista de governança em 4 anos. Hoje já melhorou muito, mas o objetivo é que seja a melhor. A questão de monetização de ativos, né? Então, uma coisa clara, a determinação do presidente do Paulo, não existe privatização na Caixa. Eu tenho, sim, uma expertise nisso bastante grande, e posso dizer com tranquilidade que todo o valor que a gente vê aqui, ele é um valor para a Caixa estar mais 50, 100, 200 anos. Só que o governo federal emprestou, via título, 40 bilhões de reais para a Caixa, sem vencimento. Isso não existe. Nenhum banco privado, o pessoal do Sofisa, por exemplo, está aqui, que eu também ajudei a abrir o capital, então não estava lá, mas eles não têm acesso ao IHCD. O Bradesco e o Itaú são os maiores bancos privados, têm muito resultado, mas você pode falar, por que os bancos médios não têm 50 milhões e a Caixa tem 40 bilhões? O ministro Paulo não acha justo, é uma determinação dele, eu também não acho, e nós vamos, sim, abrir o capital de subsidiárias e utilizar esse dinheiro para quê? Para pagar o Tesouro, em 4 anos, com calma, com tranquilidade, um passo depois do outro. Por que isso? Determinação do controlador faz todo sentido. O presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria dos brasileiros com um discurso. Então, não há privatização da Caixa, nem pensar. O que há é venda, abertura de capital, Caixa Cartões, Caixa Seguridade, Caixa Assets e Caixa Loterias. E isso vai ser muito importante, porque vocês vão participar disso ativamente. Eu acho muito importante a participação dos funcionários, como já aconteceu nas operações do Banco do Brasil, IRB, BB Seguridade. Na verdade, é a coisa mais comum. Os funcionários vão participar, vocês vão ter... a gente ainda vai discutir com o RH como é que é a participação da maneira mais eficiente dos funcionários, mas isso é uma questão clara para mim. As operações serão grandes, vão mudar o mercado de capitais do Brasil. Hoje, só 7 ações. Se a gente tivesse 0,3% da população brasileira, 0,35%, a média mundial é de 25%. Se a gente tivesse esses 25%, seriam mais de 52 milhões de pessoas. 700 mil para 52 milhões. Eu acredito que a Caixa também pode ajudar o Brasil via essas operações, e acho que a gente deveria, em 4 anos, aumentar de 700 mil para 5 milhões. Essas operações da Caixa, dado o nome que a Caixa tem, certamente vão atrair dezenas de milhares de brasileiros que confiam na Caixa e serão sócios da Caixa. Então, vocês que estão aqui há mais de 100 anos, o Grupo Caixa, serão sócios pela primeira vez. Mais do que funcionários, serão donos. O Banco do Brasil, o maior acionista depois do Tesouro, é a Previ, com 10% ou 11%. Por que você não pode ter os funcionários da Caixa sendo os maiores acionistas individuais da Caixa Cartões ou da Caixa Seguridade? E outra coisa, uma operação de abertura de capital, entram 5, 10 mil pessoas, da Caixa seria mais. Isso garante o quê? Que daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 80 anos, se alguém quiser utilizar a Caixa de uma maneira política, não vai acontecer, porque vai chegar lá e falar, isso eu não quero. Então, na verdade, essas operações elas não são só para pagar o Tesouro. Governança e um outro ponto importante,
pode pegar qualquer abertura de capital das estatais. 2 anos depois da abertura, o lucro dobrou. Isso foi no IRB, isso foi na BB Seguridade. Então, se você tem, por exemplo, a Caixa Seguridade com 1,5 bilhão, 1,6 bilhão de lucro por ano, a minha expectativa é que daqui a 2 anos tem 3 bilhões de lucro. E você vai falar, Pedro, por quê? Porque tem claramente um dono, no sentido de qual é o teu problema? Eu vou resolver. E vocês vão ser os que mais vão cobrar, como sócios e como orgulho. Então, na verdade, para sumarizar, as operações de abertura de capital elas não são contra a Caixa, para garantir mais 100 anos, mais 150 anos, mais 200 anos. Porque se isso não acontecer, a Caixa fica fragilizada. Porque, de novo, o Nelson falou muito bem, hoje o índice de Basileia da Caixa é 20%, mas com 40 bilhões de reais, que são do governo, e que não foi acúmulo de lucro. Se nós não fizermos, a partir disso, todo o lucro, ao invés de ser distribuído para vocês e para o Tesouro, vai ter que ser para pagar o IHCD. Tá? Então, esse é um ponto importante. Outra questão é a questão do legado. Daqui a 10 anos, 15 anos, eu já vou ter saído há muito tempo, com orgulho, mas eu quero olhar meus filhos e falar o seguinte, o que eu pude realmente fazer de diferente? E, na minha opinião, a coisa mais importante que eu posso fazer, junto com vocês, é o microcrédito. Eu tive o potencial de participar de algumas operações de mercado de capitais, mais de 30 IPOs, e uma coisa que eu vi é que, efetivamente, você tem bancos, instituições financeiras, financiando as pessoas a 15%, 20%, 22% ao mês. Por que existe isso? Porque não existe alguém que vá a essas pessoas, que são claramente as pessoas mais carentes do país, e possa emprestar 2%. Ninguém aqui pode achar normal alguém tomar dinheiro a 22% ao mês. Isso é impossível. Tanto é verdade que é possível que o Banco do Nordeste, um banco regional, estatal, de funcionários públicos, tem uma operação de 4,5 milhões de pessoas. A maior operação de microcrédito da América Latina é do Banco do Nordeste. Crédito Amigo e Agroamigo. Então, ao invés da gente reinventar a roda, nós faremos, já estamos conversando com o Banco do Nordeste, também conversei com o Rubem, o Banco do Brasil, para ter uma possibilidade e, por determinação do ministro, começar com uma empresa, que é uma ideia, que já seja privada, no sentido de ter um investidor privado e tenha a participação de todo mundo, para que a gente tenha governança total. Aonde que a Caixa entra nisso? Com seus clientes, com o funding e tenho certeza que todos vocês ficariam muito orgulhosos se a gente montasse uma operação de 30 milhões de clientes. Muito importante, não pode passar por agência. Se passar por agência, ela vai se perder. E tem que ter muita tecnologia, como o meu amigo Roberto, futuro presidente do Banco Central, sempre fala. Então, vamos fazer uma coisa com muita tecnologia, com muita conversa, mas qual é o número? 30 milhões. Bangladesh, que é um país muito menor do que o Brasil, tem uma operação de microcrédito de 28 milhões de pessoas. Então, por que nós não podemos construir em conjunto, ao longo dos próximos anos, essa operação? Então, isso será um foco também, de novo, não vai entrar tão em detalhe e tão no curto prazo. E um último ponto em relação a esses pontos finais a gente vai fazer um evento no final de março, começo de abril, com a presença do presidente da República e do ministro Paulo Guedes. Esse evento vai envolver 6 mil pessoas, e nesse evento nós vamos dar a diretriz desse ano, dos próximos 2 anos, e eu quero fazer um convite a vocês, porque a gente estava pensando em premiações diferenciadas. Quer dizer, eu queria premiar pessoas que têm funcionários e clientes. E, de novo, vou falar com o RH, pensei em 10 funcionários e 10 clientes que tenham as histórias mais bonitas e impactantes. E essas serão as pessoas que serão premiadas pessoalmente pelo presidente e pelo ministro. E por quê? Isso é um orgulho muito grande. Imagina, vou conhecer pessoa que está lá no interior, no Rio, e que só recebe... Não sei se essa pessoa tem, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Você imagina uma pessoa absolutamente à margem da sociedade, que teve o empréstimo da Caixa e pagou. Esse tipo de gente é o que faz a Caixa. São esses 93 milhões que faz a força da Caixa do lado dos clientes. Do lado dos funcionários, eu fiquei muito emocionado. Eu recebi
telefone, celular, sempre recebia várias, não vou dizer 100, mas umas 80 mensagens, muito carinhosas. Então, eu tenho assim, um orgulho, eu quero agradecer a vocês, de braços abertos. Vocês vão me ver muito aqui, e realmente é uma emoção, um orgulho. Queria agradecer do fundo do coração, a gente vai estar junto, de uma maneira muito intensa. Isso que o Nelson, o presidente Nelson, começou, certamente a gente vai honrar, vai ultrapassar, e o mais importante de tudo é exatamente o orgulho que eu tenho da minha família, o orgulho que eu tenho de começar aqui na família Caixa, e acho que a gente vai estar muito tempo, muito junto. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro Paulo Guedes. Saudar todas as autoridades presentes, saudando o ministro Noronha, ministro Nardes, ministro Canudo. Economizo um pouco de tempo. Boa tarde a todos. Puderam todos ver na paixão do Pedro e na paixão também do Nelson o que é a inspiração para um bom desempenho numa instituição. As instituições públicas têm um papel extraordinário em qualquer sociedade. Nós temos várias, no Brasil elas são especializadas. O BNDES era para dinheiro de longo prazo, a Caixa Econômica Federal para habitação, inicialmente, o Banco do Brasil era crédito agrícola, cada um tinha a sua força. E eu sempre enfatizo a importância de uma governança que preserve as atribuições que foram, que são esperadas dessas instituições, mas é que, ao mesmo tempo, sejam transparentes, sejam claras, e, se envolver qualquer subsídio em qualquer uma dessas atividades, que elas sejam um desembolso da União, e não que haja conflito de interesse, onde a própria sociedade não sabe se essa instituição está servindo a propósitos políticos, foi capturada por um grupo político, se essa instituição está servindo a propósitos de pirataria privada, porque está servindo a grupos de interesse que tomaram através de influência do poder econômico, não sabem se a instituição está servindo ao país, como, por exemplo, seguramente a Caixa, quando faz o INSS, ou quando faz o Minha Casa Minha Vida. Nesse sentido, ela serve ao país, mas você tem que definir os subsídios no orçamento da União. Então, o importante é que haja transparência para que nós possamos acompanhar a vida dessas instituições. E, evidentemente, a Caixa foi recentemente capturada, e ela se perdeu. A Caixa se perdeu. Uma das coisas que nós temos conversado é exatamente o FI, o Fundo de Investimento do FGTS, que andou irrigando coisas que não era para irrigar. Nós estamos vendo duas pessoas que estão fazendo a recuperação. Um que já fez, pegou a missão, fez o ponto de inflexão, começou a virada, e o outro que vocês viram o tamanho dos sonhos. Vocês sentiram o tamanho dos sonhos. Uma pessoa ainda jovem, muito preparada, um background acadêmico extraordinário, muita determinação pessoal, uma história, uma luta, uma história de luta, uma vida de luta e bem-sucedida. Desde o início, você chegou antes do Rubens, está achando que o Rubens te trouxe para a equipe, porque você não está informado. Você chegou antes do Rubens. O Rubens vai confirmar isso para você depois. Eu falei de você para o Rubens. Pelo seu entusiasmo, pelo seu preparo, nas primeiras reuniões de privatização, eu te pedi alguns estudos, você trouxe, vi o tamanho dos seus sonhos, e não envolviam exatamente as missões fundamentais dessas instituições, e sim como havia tesouros a serem, a emergirem
dessas grandes instituições, como havia acontecido, inclusive, no Banco do Brasil, e você participou, onde tinha um ativo lá, que era a BB Seguridade, que valia mais do que o banco. Quando foi privatizado, valia mais do que o banco. Então, o banco estava sentado em cima do tesouro, não sabia que tinha um tesouro. Então, quando você traz esse tesouro para cima, o banco ficou fortalecido, se capitalizou e se concentrou na sua missão, cada vez mais. Então, o Pedro tem essa capacidade de trabalho, tem uma história longa, bem-sucedida de mercado de capitais, é muito preparado e tem essa visão de futuro grandiosa. Então, nós sabemos, a Caixa é, como ele disse, um país. Nós sabemos que quase 100 milhões de brasileiros passam por aí. E por que eles não usam esses serviços? Então, o Pedro vai, na verdade, tangibilizar esse potencial econômico que existe dentro da Caixa. Isso, evidentemente, só vai fortalecer a instituição. E, à medida que a instituição se recupere, o grande desafio, de um lado interno, é a meritocracia. E, do lado de fora, a governança. Essas coisas têm que estar juntas, que é a única forma que você tem de proteger a empresa. Ele falou também coisas extremamente importantes que nos guiam. Um empréstimo para um grande grupo, nós podíamos falar 10 grupos aqui, mas nosso negócio não é olhar para trás, é problema da justiça, nosso negócio é olhar para frente, que é o nosso problema, é um problema de criar o crescimento econômico daqui para frente na economia brasileira. Mas pega empréstimos ou publicidades, pegar publicidade, o que se gasta em publicidade, como ele disse, pode ser você com 1/100º do que foi gasto, de repente, numa direção, você faz uma coisa 100 vezes melhor e mais produtiva socialmente na outra direção. Vale o mesmo, por exemplo, que ele deu dos barcos que percorrem lá as vias fluviais brasileiras, a Amazônia, etc. E aquilo é uma agência flutuante. Você podia ter 3, 4, 5, 6 agências daquela, em comunidades que são frágeis e que poderiam ser bancarizadas, ele vai chegar lá com microcrédito, vai fazer uma revolução na vida das pessoas, educação financeira, democratização de poupança, estímulo à pequena e média empresa. Tem um universo de realizações para serem feitas, mas não é assim que funciona. Muitas vezes funcionou uma ligação política, uma visita, uma conversa lá na Caixa, o sujeito sai com 1 bilhão de empréstimo. Por quê? Porque tem uma conexão política. Está errado. Está errado e não será tolerado. Não será tolerada a compra de influência, através de publicidade desnecessária, não será tolerado o uso de recursos públicos na direção equivocada, que não traz nem o retorno social, você estimulando pirataria privada, e também não traz o retorno econômico para a Caixa, debilita a Caixa. Então, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é pegar esse FI, esse fundo de investimento aí, e reavaliar isso tudo. Se vai uma parte para infraestrutura, tem que ser a ênfase muito mais em conectividade, em coisas que funcionem rápido e deem retorno para a Caixa, do que simplesmente ficar abastecendo campeões nacionais, empresas que tinham muita influência política. A Caixa teve também envolvida, vocês sabem, algumas estatais tiveram, né? O Petrolão aconteceu numa empresa estatal, o Mensalão aconteceu numa empresa estatal, e também a Caixa andou com problemas, foi gente parar em Curitiba, também dentro de uma empresa estatal. Nós temos que ensinar, nós temos que aprender dessa experiência, que a própria eleição do presidente Bolsonaro é um sonoro não da sociedade brasileira a esse tipo de comportamento. Então, mesmo que nós nos congratulemos, botando, às vezes, um abraço um no outro, nosso excelente trabalho, o que a gente quer daqui para frente é o seguinte: onde estávamos nós todos enquanto isso aconteceu? Se nós somos tão bons assim, por que não impedimos? Onde estávamos nós? Hipnotizados? Estimulados de uma forma inadequada? Essa é a pergunta que nós temos que responder, todos nós. Seja o que estava na iniciativa privada e foi lá buscar influência, seja o que estava no setor público e tinha que proteger os recursos entregues sob guarda.
Ninguém é infalível, erro todo mundo faz. Um investimento dá errado, é da vida, acontece. Agora, a corrupção sistêmica é intolerável e inaceitável. Uma coisa é errar um investimento e acontece, e às vezes o banco não tem o retorno esperado. Outra coisa totalmente diferente é não existir nenhum projeto. O que existe é o acerto e a busca do recurso na instituição pública. Então, isso cabe a todos nós. Daí nossa decisão também, como grupo e como time, de trabalhar muito próximo de TCU, muito próximo do Ministério Público, de todo mundo. Nós queremos, inclusive os próprios funcionários, é um choque de cidadania. Quem descobriu algo errado, no sistema antigo, na antiga política, quem descobre algo errado tem que abafar a fumaça rápido, porque senão vai ter problema profissional. No nosso sistema é o contrário. Quem sinalizar onde tem a fumaça antes que pegue fogo tem que ser premiado, porque está protegendo recursos públicos. Então, nós temos que inverter essa lógica. E nós vamos inverter essa lógica com a ajuda do TCU, com a ajuda de todo mundo. O TCU tem sido vigilante, tem descoberto muita coisa, nossa equipe tem interagido desde o primeiro dia que chegamos aqui, tem aprendido muito e quer consertar e melhorar. Então, eu vou fazer palavras breves, porque eu acho que nós já tivemos uma inspiradíssima inauguração com o nosso presidente Nelson I, um líder produzido em casa. Agora temos um vindo de fora também extraordinariamente inspirador, e eu acho que isso tudo só depõe a favor do futuro da Caixa, que tem um passado brilhante, teve um episódio de perdição que todas as grandes instituições públicas brasileiras já tiveram, mas está voltando para os seus maiores desígnios. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos as palavras do ministro Paulo Guedes, ao presidente Nelson por todo o seu legado, contribuição à nossa empresa, ao presidente Pedro Guimarães, em nome de todos os empregados da Caixa, nosso voto de sucesso. Agradecemos a presença dos senhores, aos colegas que nos assistem por streaming, do foyer também. Está encerrada a nossa cerimônia. Os presidentes vão acompanhar o ministro até o carro e retornam para os cumprimentos, tá certo? Uma boa noite a todos e obrigada pela presença.